A próxima opção aqui é uma opção de monitor, tá? Essa opção de monitor, pessoal, não é o monitor da máquina, tá? Não tem relação com o monitor da máquina. Ele tem relação com monitorar, com você conseguir monitorar as funções da máquina, tá? Então, aqui vocês vão encontrar duas opções. Então, alterar seleções de parâmetro e seleções do parâmetro de registro. Nessa opção de alterar seleções de parâmetro, tá? Você vai selecionar os parâmetros que você quer monitorar. E na opção de seleção aqui, tá? É onde você vai iniciar, né, a coleta de dados, parar a coleta de dados, criar uma marcação nessa coleta de dados, por exemplo, tá? E sair aqui. Bom, basicamente o que nós temos aqui? Nós temos uma relação dos componentes elétricos da máquina. Tá tudo aqui. Tá? Então tem componentes aqui que são dispositivos de entrada, são interruptores, que são potenciômetros, tá? Que são sensores de uma forma geral aí, tá? E o que a gente consegue fazer? A gente consegue selecionar esses parâmetros, tá? Então aqui eu estou dando 2 cliques neles aqui, ó. Selecionar esses parâmetros e do lado direito aqui eu vou criando uma lista de parâmetros, tá? Essa lista ela pode conter até 16 itens, não mais do que isso, tá? Se você colocar 17, ele não vai monitorar o 17º parâmetro. Então precisamos de 16 parâmetros no máximo. O ideal é que você coloque a menor quantidade possível, tá? De parâmetros. Por quê? Porque depois fica mais fácil de analisar o relatório, tá? E quando que eu uso essa função? Quando que eu uso essa função de monitor? Essa função ela é assim mais aplicável, né? Quando a gente tem aquele modo de falha intermitente, aquele modo de falha que o cara está lá trabalhando, de repente a falha aparece, aí desaparece a falha, sabe? Ele dá uma mexida na máquina ali, liga e desliga, volta a funcionar. Então coisas desse tipo, sabe? Aquela falha que aparece e de repente desaparece, aparece e desaparece, né? Que a gente chama aí de falhas intermitentes. Então, tendo uma falha dessa, a partir de uma falha dessa, eu crio um grupo aqui da função que está sendo prejudicada. Então, por exemplo, o rotor está desarmando o rotor, ou está desarmando o alimentador, por exemplo, né? A gente sabe que existem alguns critérios que vão desarmar o alimentador. Por exemplo, a presença do operador no banco, né? Tem um interruptor de presença no banco, se o operador levanta do banco, desarma. Então imagine um mau funcionamento desse sensor de presença do operador ou uma falha nesse chicote desse sensor, né? A informação que vai chegar para o controlador é a informação de que o operador, né, que vai chegar para o módulo controlador, é de que o operador saiu do banco. Né? Se saiu do banco, o módulo vai fazer o quê? Por segurança, vai desarmar o sistema do alimentador. Então, usando essa falha como exemplo, a gente criaria um grupo de parâmetros aqui, tá? Relacionados a essa falha que está apresentando esse problema, né? Então, o alimentador, por exemplo. E como que eu crio esse grupo? Como que eu sei quais parâmetros colocar aqui? Aí, pessoal, lembrem da análise da questão do raio-x, tá? Onde a gente identifica os componentes que têm relação com a função. Beleza? Não esquecendo principalmente da parte lógica, né? Parte de sinais que o módulo utiliza para manter ou para autorizar, né, aquela função. Beleza? Então, criei o grupo de parâmetro aqui, tá? Eu clico em sair e aparece isso aqui para mim. Quando aparece isso aqui para mim, pessoal, ele traz a relação dos itens, né? Traz o número de referência, que seria o SPN, traz o valor. Esse valor aqui é o valor medido, tá? Traz a unidade, traz o status, traz a origem, tá? Qual módulo que é, e traz o grupo da função. Tá? No caso que eu coloquei aleatório, né? Mas a gente teria colocado, por exemplo, o alimentador aqui, tá? Vocês conseguem filtrar também lá na seleção. Vamos voltar lá. Vocês conseguem filtrar aqui, tá? Clicando no módulo, por exemplo, vocês filtram por módulo. Vocês podem filtrar por função. Então ele vai separar tudo que é transmissão, né? Tudo que é
pegar outra função, tudo que é resíduo, tudo que é plataforma e assim por diante. Então eu consigo filtrar aqui por origem, função, tá? Ou mesmo por referência aqui, colocando em ordem, né? Ordem crescente ou decrescente. Beleza? Então criamos o grupo. Está aqui o grupo que a gente vai monitorar. O cliente está lá trabalhando com a máquina e eu vou monitorar para ver o momento que a falha acontece, o que está falhando. Né? Se é a tecla que aciona o alimentador, se é o sensor do banco, se é um sensor de rotação, né? O que pode estar acontecendo para estar causando essa falha. Né? E vou iniciar o teste. Iniciei o teste, ele começa a gravar os parâmetros. Tá? Começa a gravar os parâmetros. Quando eu paro, tá? Aconteceu a falha, né? Aconteceu a falha se manifestou. Eu paro a gravação, eu posso salvar o meu relatório. Então, vou salvar aqui o meu relatório na área de trabalho. Vou chamar ele aqui de 7230. Ok. Vou salvar ele aqui. Beleza. Salvei meu arquivo. Vamos dar uma olhada nesse arquivo para ver como que ele fica, né? Então, tá aqui o arquivo. Vamos abrir ele. Tá aqui o relatório, tá? Então, no relatório, pessoal, vocês têm sempre o tempo primeiro. Aqui é o tempo correndo, né? Então, é a passagem de tempo. Você tem a opção marca, que também é padrão, que vem de cara aqui, que era aquela opção marca, né? Que aparecia lá no menuzinho. Então, essa opção é para você criar uma marcação. Então, por exemplo, o cara está na linha, aí ele vai fazer a manobra de fim de talhão, né? Eu crio uma marcação para eu saber que naquele momento ele fez a manobra, né? Então, até para depois eu poder desconsiderar algum parâmetro estranho que venha aparecer abaixo. Então, aqui eu selecionei os parâmetros, né? Por exemplo, aqui o ângulo de sapata, né? Ponto e vírgula. Então, é o parâmetro, ponto e vírgula. Parâmetro, ponto e vírgula. Parâmetro, ponto e vírgula. Sempre separado por ponto e vírgula. Igual acontece aqui embaixo, pessoal. Igualzinho acontece aqui embaixo, ó. Estão vendo? Separado por ponto e vírgula. E vocês vão ver o parâmetro sendo medido na sequência aqui com o passar do tempo. A primeira impressão que a gente tem quando olha para um relatório desse é de que, nossa, mas que coisa complicada, né? Um monte de informação, um monte de coisa aí. É muito complicado analisar isso aí. Não é, pessoal. Não é porque quando a gente quer identificar algo estranho, né? Algo que está acontecendo que não é normal, a gente vai buscar o quê? Vai buscar o diferente, né? Então, se por exemplo eu tenho um parâmetro ali que aparece ali, sim ou não, né? Aí eu tenho uma sequência de sim, 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 de repente um não. Opa, por que deu aquele não ali? É esse diferente que tem que chamar a minha atenção. Se for um dispositivo que trabalha, por exemplo, ativado e não ativado, ele pode aparecer ali ligado e desligado, né? Aí eu vejo lá, ligado, 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 aquela sequência de ligado, de repente um desligado no meio do caminho. Aquilo ali está diferente. Então é isso que tem que chamar a nossa atenção quando a gente for analisar esse tipo de relatório. Beleza? Então vamos para o próximo aqui. Para o próximo item. Então isso aqui, coleta de parâmetros medíveis sempre que vocês tiverem uma condição intermitente, tá? Que mereça uma inspeção, né? Um acompanhamento da máquina. Vocês podem utilizar essa ferramenta para gravar como que a máquina está se comportando, tá? É uma baita de uma ferramenta aí na mão de vocês.